O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos. Estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, esta primeira semana depois da Páscoa, ela é muito importante. A igreja chama oitava de Páscoa, porque nela a gente prolonga a alegria do domingo da ressurreição. É um mistério tão grande que não cabe apenas num dia. Por isso nós o celebramos por vários outros dias. Não só na oitava da Páscoa, mas ao longo de todo o tempo pascal, até o dia de Pentecostes, inclusive. O mistério da ressurreição, ele é descrito agora nesta oitava de Páscoa mediante diversas aparições do ressuscitado. O ressuscitado aparece a muitos de seus discípulos, aqueles que começaram a segui-lo desde as margens do Rio Jordão, ocasião na qual Cristo Jesus foi batizado, até a sua morte. Agora ele aparece a 2 de seus discípulos que estavam voltando para a sua vilazinha chamada Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros da cidade de Jerusalém. Era domingo, o primeiro dia da semana. Eles tinham ouvido dizer que Jesus estava vivo, porque as mulheres correram ao encontro dos apóstolos para informar que não tinham encontrado o corpo de Jesus e que anjos com elas teriam falado, mas naquele tempo o testemunho da mulher não valia muita coisa, né? A mulher era muito desvalorizada
Então, se uma mulher chegasse testemunhando que tinha visto anjos, a própria Bíblia disse que os apóstolos consideravam isso um desvario. Essas mulheres ficaram loucas, estão vendo anjo e disseram que Jesus ressuscitou. Não, o corpo dele deve ter sido roubado. Então eles voltaram e ao longo do caminho eles conversaram com um forasteiro, um homem cuja face eles não reconheceram. Muito provavelmente por conta da tristeza, não é? Também o corpo de Jesus ressuscitado podia se fazer diferente diante dos olhos dos seus, mas eles estavam tristes, abatidos por conta da morte de Jesus. Mas Jesus foi explicando as Escrituras para eles, dizendo: olha só, desde o Antigo Testamento já se falava acerca do Messias, e tudo aquilo que aconteceu com Jesus, na verdade, cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Por isso que quando você vem à missa, meu irmão, a igreja apresenta para você uma leitura do Antigo Testamento e uma do Novo. É claro que agora no tempo pascal, a leitura do Antigo Testamento ela é substituída pela leitura de Atos dos Apóstolos. A gente lê Atos dos Apóstolos durante todo o tempo pascal. Mas fora do tempo pascal, a gente escuta uma leitura do Antigo Testamento, depois uma leitura do Novo e o Evangelho, que também pertence ao Novo Testamento. Porque a igreja segue um padrão. No Antigo Testamento Deus promete, no Novo Deus realiza. Promessa, realização. Promessa, realização. Se você prestar bastante atenção às leituras, no Antigo Testamento Deus está prometendo uma coisa e no Novo Testamento a igreja ela apresenta a realização desta promessa. Que o Senhor então nos ajude a viver bem esta oitava de Páscoa, rezando de maneira especial pelo Santo Padre o Papa Francisco, a fim de que seja acolhido entre os santos no céu, entre os eleitos, e que Deus possa prover para a nossa Santa Igreja um bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre